tarde a todos. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos os convidados a mais umas conversas da ADHP. Queria agradecer ao nosso convidado Nuno Neves por se juntar a nós para esta conversa hoje e agradecer à Timing no fundo o apoio, o patrocínio que dão a estes eventos para que eles possam ser realizados e para que possam ter esta dinâmica que temos tentado dar a eles. Cumprimentar todos os membros também da direção aqui presentes e apresentar aqui um bocadinho o Nuno. O Nuno é diretor do hotel, como é subejamente conhecido por o mercado para quem estamos a falar, é sócio da ADHP e dirige atualmente o hotel IHG, Hotel and Resort, da empresa IHG Hotéis e Resort, em Luanda, mais intercontinental de Luanda, certo? É uma pessoa que está habituada a pensar, a orientar, a motivar, em criar estratégias de gestão, tem experiência nos vários continentes, no Médio Oriente, em África, na Europa, fala 6 línguas fluentemente e, no fundo, é um embaixador da direção hoteleira em Portugal. O sítio por onde passou é de tal ordem, o número de hotéis, as experiências são tal, que eu passava um bocadinho a palavra aqui ao Nuno para que ele possa, no fundo, compartilhar connosco a vida de vários anos à frente das unidades hoteleiras e a multi-experiências que, no fundo, acabam por se complementar com uma experiência grande em destinos difíceis e em destinos em que o diretor é posto à prova não só a parte técnica da gestão, mas muitas vezes até a parte humana e a parte da resiliência para problemas que nós na Europa às vezes não valorizamos. Obrigada mais uma vez, Nuno, por juntar-se a nós. Ok, muito boa tarde, obrigado Raul e ao Fernando, Presidente da Associação de Diretores de Hotel em Portugal, todos os membros da direção e aos convidados, colegas, creio que tenho aqui alguns na plateia da audiência que os conheço e muito obrigado aqui desde Luanda. Pois, tirando as palavras do Raul, que já descreveu in a long short notice a minha breve passagem pela hotelaria, eu tenho, portanto, comecei na hotelaria há 35 anos atrás e, como o Raul disse, sou já há uns quantos anos sócio número 1014 da Associação de Diretores de Hotel de Portugal. A minha vida tem-se baseado praticamente desde o meu primeiro trabalho, que já, portanto, foi na Air Atlantis. Eu comecei como comissário de bordo no verão de 1986 e antes disso eu fiz o curso do Isla Turismo como guia turístico em Portugal. Mas quis a vida que eu se ingrasse ou começasse no meu primeiro hotel a sério. Foi o Hotel Quarteira Sol, na primavera de 1987, no Algarve, e desde aí nunca mais parei na hotelaria. Tive aí 1 ano e meio, em que segui para a Suíça, que fiz depois a aperfeiçoação na hotelaria, em comidas e bebidas, gestão hoteleira e serviço. Tive aí 3 anos, em que aperfeiçoei o meu alemão, o francês, e por aí afora. Como o Raul disse bem, eu falo, escrevo e falo 6 idiomas, o português, espanhol, francês, italiano, alemão e inglês. Não só é o falar, como nos países onde eu tenho trabalhado, especialmente na Europa, para que uma pessoa seja respeitada, tentei sempre aprender a falar e escrever o idioma local, para que uma pessoa seja respeitada. Quando eu terminei o curso na Suíça, decidi seguir a vertente de comidas e bebidas, mas numa parte, vamos lá, baixo-médio. Eu saí como maître de hotel, restaurant manager, em que tive em vários cantões na Suíça, tive a oportunidade de ir para a Alemanha
E nesse tempo, é engraçado, fazia o vai e vem entre a Alemanha e Portugal, fazia um verão em Portugal, depois ia para a Alemanha, em que tive lá vários tempos e que, sendo assim, a minha experiência era mais um pouco de conhecer a hotelaria de baixo, todos os truques que eles tinham, etc. Apesar de, no início da carreira, tenha sido convidado para ir para aqueles cruzeiros do norte da Europa, Mediterrâneo, ou mesmo das Caraíbas, mas nunca me fascinou devido a... Portanto, eram 3 meses ou 4 meses no mar, depois um em casa, nunca me fascinou. Eu tenho o meu percurso basicamente em 3 cadeias, poderia dizer, entre a Starwood, Marriott, a Radisson Hotel Group e o IHG, basicamente Intercontinental e Crowne Plaza. Basicamente, a minha carreira nas cadeias hoteleiras iniciou no Sheraton Luxury Collection Pine Cliffs no Algarve, em que eu fui chefe de restaurante, banquetes. Eu já vi o nome do Armando Dias, que era o chefe de formação aí nesse grande hotel e um grande amigo e profissional também, de maneira que, e daí fui transferido. O meu objetivo de ir para o Sheraton do Algarve nessa altura era ter a possibilidade de fazer transferência de um sítio para o outro. E fui transferido para assistente de comidas e bebidas, que acabou como no Sheraton Casablanca, já como diretor de comidas e bebidas. Praticamente na Europa, trabalhei em quase todos os países da Europa Ocidental, à exceção da Escandinávia que não, mas na Europa mais oriental, tive precisamente em Tbilisi, na República da Geórgia. Daí regressei ao Meridian do Porto, que também portanto, Meridian, que é da Marriott agora. Fiz outros hotéis Marriott e basicamente que a minha vida tem sido, era até essa altura num vai e vem entre Portugal e o estrangeiro. Acontece que a partir de 2001, desde o 11 de setembro, tenho tido mais oportunidades fora e desde aí com a minha esposa, que sou casado, tenho 2 filhos, decidimos juntamente criar então uma vida fora. A nossa base aí, em que eu sou natural de Setúbal, mas temos um apartamento em São João de Estoril, a minha esposa é aí do Algarve, do Concelho de Lolé, e então temos dividido. A minha esposa, graças a Deus, tem-me acompanhado toda esta vida. O meu filho mais velho nasceu em Lisboa, o mais novo já nasceu em Roma, quando eu estava no Radisson Hotel, Radisson Blu de Roma. Também depois tive a oportunidade, a partir de uma certa altura, mais de 2009, 10, de trabalhar em países, vamos lá, socialmente um pouco mais agrestes e politicamente um pouco convulsivos. De maneira que eu posso dizer que a minha vida também tem sido um diretor de sítios em crise. Começou na Tunísia, em Hammamet, que eu estava na cadeia Rio, que é uma cadeia espanhola, em que estava lá no 14 de janeiro de 2011, em que aí foi o coração da Primavera Árabe. Consegui manter a situação calma no hotel, em que em Hammamet, que é como tipo uma Albufeira, Vila Moura para o nosso Algarve, apenas 2 hotéis não fecharam e apenas em 2 hotéis os empregados não vieram à rua dizer DGG, que é missão ao diretor-geral, etc., que era o meu hotel e um outro na Marina de Hammamet. De maneira que aí aquilo que me veio logo à cabeça, apesar de ter instruções de Palma de Maiorca, que era a sede do Rio, em que diziam para os diretores estrangeiros irem para o seu país de origem, eu disse, enquanto conseguir controlar a situação, ficamos aqui, e então eu falei com a sede na Palma, com os donos que estavam em Tunis, e que a melhor maneira de proteger o hotel era vir trazer as famílias dos empregados para viver no hotel, seriam os melhores seguranças, e assim foi, todos concordaram, porque eu disse, reuni-os todos na ballroom, se vocês protegerem o hotel, têm emprego. Se não quiserem vir para aqui proteger,
vocês daqui a 2, 3 meses estão no desemprego e depois eu não posso dar garantias. E assim foi. Vivemos 2, 3 meses todos no hotel e lá para maio, junho, começaram a vir já os primeiros clientes, estrangeiros e locais, porque aí depois nesse verão já havia muito cliente local a ir a todos os hotéis, e conseguiu sobreviver mais uma crise. Ao sair da Tunísia, tive a hipótese de regressar ao grupo Radisson, que já tinha trabalhado em Itália e em França propriamente. Eu abri o Radisson Blu de Bordeaux, que por acaso agora esse hotel é o Intercontinental de Bordeaux. A vida tem destas coisas, está a ver? Portanto, regressei ao Radisson Hotel Group, mas para abrir o Radisson Freetown, que é a capital da Serra Leoa. Todas as pessoas, Freetown, com o filme Blood Diamonds na cabeça, etc. Mas eu arrisquei, fui para lá fazer a abertura, fui o primeiro da equipa a chegar, formei a equipa e resumindo e concluindo, fizemos a abertura praticamente uns 9, 10 meses depois de eu chegar. É um país em que as pessoas são muito simpáticas, mas devido à guerra civil que eles tiveram, também as adversidades são grandes em termos de utilities, como a água, a eletricidade, gás, etc. Mas os sierra-leoneses são muito simpáticos, muito, muito simpáticos. Agora, o hotel abriu em abril de 2014, mas o que é que veio em junho, julho de 2014? Veio o surto da ebola. Lá estou eu novamente em crise. A ebola que vem da Guiné, que está a fazer fronteira no norte da Serra Leoa, invade ali a Serra Leoa e mais a Libéria, e este país era um epicentro da ebola no mundo. Muito bem, também com a minha sede, que na altura depois era em Bruxelas, Nuno, vem com o teu safe haven, que é um termo de segurança na hotelaria, e comfort zone será em Bruxelas. Eu disse, não, então, mas enquanto não houver aqui granadas no ar, então uma pessoa está bem aqui, e eu estou com a equipa, vamos tentando fazer o melhor. Como era uma crise de saúde, não é? De vírus, um pouco diferente, que foi agora o Covid, mas o ebola era também uma crise do vírus de saúde, e então, ao fim de 2 meses, estávamos a ter reservas das Nações Unidas, da World Health Organization, e principalmente o CDC, que é a Organização de Saúde, mas dos Estados Unidos, com base em Atlanta. Em junho e julho, os patriados que estavam a trabalhar nos bancos ou empresas, saíram todos, e tínhamos basicamente num hotel novo que abriu há 3 meses, de 250 quartos, tínhamos 10, 15 quartos ocupados por dia. Eu disse, não, vamos conter os custos, vamos poupar nisto, vamos fechar andares, cortamos a eletricidade aqui e ali e mantemos o mínimo. E foi assim. Até que chegaram as primeiras reservas de médicos, embaixadores, também a Comissão Europeia foi lá, a China também ia lá, que também tinha o CDC chinês. Tanto assim que lá para setembro, outubro, eu fiz um contrato com o CDC anual, um bom contrato, em que eles tinham necessidade de ter entre 100 a 150 quartos diários, mais a World Health Organization de Geneva criou os quartos. Resumindo e concluindo, no fim desse ano estava entre 90% a 100% em pensão completa, que aqueles eram todos enfermeiros e médicos, e então foi assim. Foi assim durante uns 6 meses, 10 meses. O presidente da Serra Leoa, na altura, fazia também quarentenas e lockdowns ao país, mas eu aproveitei quando o lockdown, vamos fechar o hotel, o quê? Eu pensei, ao fim de meia hora, em vez de estar numa desânimo, vamos motivar todos e vamos fazer uma promoção tipo all-inclusive, porque eu também já tinha trabalhado em all-inclusive, então all-inclusive. Vamos chamar as pessoas das embaixadas europeias ou que querem algum ambiente social e eu criei um pacote de all-inclusive para quinta, sexta, sábado, domingo. Elas cheiam domingo, segunda-feira. E isso foi 4 lockdowns consecutivos, que era o presidente que é aquilo, para conter os centros de onde vinha mais o ebola.
E a primeira vez foi mais ou menos, a segunda vez já não tinha resposta, que todos queriam fazer o lockdown no Radisson, porque eu punha um tema temático à noite, fazia Aqua Jam, fazia 2 noites de cinema com popcorn para os americanos, etc. E pronto, e foi bom, e tanto assim que quando eu saí da Serra Leoa, o embaixador americano chamou-me a jantar em casa dele, e com o embaixador inglês e da comunidade europeia, e que ele disse, não, se fosse americano, nesta altura dava-me uma medalha, mas de qualquer maneira vou dar aqui um certificado de louvor, etc. E é um prazer tê-lo aqui na minha residência a jantar. E isso foi bom porque nessa altura também tivemos visitas de pessoas muito importantes, ou vamos lá, mundialmente, que são sonantes, não é? Como na altura era o Obama e a Second Lady era a Mrs. Biden, que agora é a primeira-dama, foi lá 2 vezes com uma neta, da Comissão Europeia, que na altura era o português Durão Barroso, houve lá delegações que iam lá às vezes, e por aí adiante, vários ministros de negócios estrangeiros e presidentes. Foi também o Ban Ki-moon, que na altura era o diretor-geral das Nações Unidas, foi lá 2 vezes, e também da minha companhia tive várias menções de louvor de Bruxelas. Foi mais uma etapa, aí estava sozinha, a família não foi devido à crise e não havia escola internacional para os miúdos, e ao fim de 3 anos e meio, 4, eu pedi à companhia para ser transferido, e daí fui para o Sultão de Oman, onde tive praticamente 4 anos. O meu filho mais velho acabou a escola secundária aí, e durante o Covid estava ainda em Oman, e durante a meio do Covid, assim, sem mais nem menos, tive o convite de vir aqui para Luanda, mais propriamente para fazer a abertura do Intercontinental Luanda-Miramar, em que aqui estamos com um contrato de gestão do hotel, em que eu reporto diretamente à companhia operadora IHG, em que eu reporto ao escritório do Dubai. Dubai é responsável no Médio Oriente África, portanto, eu aqui reporto ao escritório do Dubai, e aos proprietários. Os proprietários são a Sonangol via a Sonib, que é o braço direito do real estate da Sonangol. Como todos sabem, a Sonangol neste momento está num processo de desvínculo de tudo o que é o seu core business, que é oil and gas. Tudo o que não é oil and gas, eles estão a tentar desfazer, e então isto é um edifício, já era um hotel, e então vamos lá abrir como hotel, e o hotel o Sonangol fez um acordo com a Intercontinental, que já estava escrito há uns anos atrás, mas devido à situação do país, como sabem, nos últimos 5, 6 anos, então eles decidiram, uma vez por todas, dar o pontapé de saída, e assim foi mesmo no meio do Covid, com o objetivo de o hotel estar preparado minimamente para albergar a CPLP, que estava previsto para o verão 2020, mas devido à contínua crise do Covid, foi adiado para o ano passado, precisamente há um ano, nesta semana, estávamos a ter aqui a CPLP, que foi em Luanda, como sabem. O hotel oficialmente abriu em novembro de 2011, porque tinha que ser aberto para promover algumas conferências presidenciais, etc. Mas na prática também fez parte do acordo, apenas abrimos a 7 de novembro de 2021, no ano passado, apenas com 40 quartos, um outlet, room service, e foi isso. Fomos lentamente subindo. Neste momento temos 95 quartos abertos a cliente pagante, temos já 3 outlets abertos, entre os quais o All Day Dining com pequeno almoço, almoço e jantar buffet. Primeiro domingo de cada mês fazemos um brunch temático. Daqui a uma semana devemos abrir mais um andar, passamos para 110, e até meados de agosto estamos com 150 quartos. Esses 170 quartos vão dar até
ao que, portanto, até o último trimestre deste ano, até ao fim deste ano. E o próximo ano vamos abrir mais andares. Portanto, convém, é uma abertura mesmo soft. Quando tiver tudo completo, quantos ficam? Sim, 23 andares. O hotel tem 24 andares, mas o 24º é um restaurante panorâmico. E então, mas esse restaurante do último andar está fechado como restaurante, mas está aberto como espaço. Nós vendemos a banquetes, a reuniões ou eventos. Neste momento está a haver uma exposição de orivesaria. Não sei se conhecem Yara, é uma angolana especialista em orivesaria e que faz, portanto, colares, anéis, etc., brincos, e começou na sexta-feira passada até à próxima sexta. Fazemos também festas de aniversário, etc., e então é assim, temos no total um completo 377 quartos, entre os quais 2 suítes presidenciais, 4 suítes Diamond, 19 suítes Junior, mais Senior suites, etc., e o resto é tudo Standard. Claro que, porque esta dificuldade de abrir andar por andar, porque para Angola já é um grande, para todo o mundo é um grande hotel, então aqui em Angola ainda é mais um hotel gigante. E então para dar passo a que todos os funcionários consigam engrenar nesta hospitalidade, não é? Então tem que ser pouco a pouco. E também porque o quarto, a cliente pagante, tem que estar os amenities standard de um IHG. Para a semana vamos abrir o Clube Intercontinental no primeiro andar e temos a Ballroom maior que há aqui em Luanda. Somos a primeira cadeia internacional aqui em Angola. Eu sei que há também hotéis, portanto, o Epic Sana, da cadeia Sana, há hotéis da Teixeira Duarte, pese embora são bons hotéis, mas há só aqui em Portugal, em que nós estamos nos 5 continentes. E então os standards que temos vindo aqui, nós estamos a abrir muito da hotelaria aqui em Angola. Primeiro, pelos sistemas que nós trazemos, os sistemas informáticos, sistema de reservas, etc. Segundo, pela exposição mediática que, com a nossa abertura, Luanda e Angola começa a estar no mapa do mundo nas feiras de turismo. Na feira tivemos no ATM no Dubai, vamos estar em Berlim, na ITB, no World Travel Market in Londres, etc, etc. E também, se há clientes que em todo o mundo vão para a primeira vez a um país, e se vierem para a primeira vez a Angola, a Luanda, que é uma capital em que não tem turismo, vamos lá, oficial, tem turismo apenas dos locais, mas são clientes corporativos, é a segmentação corporativa ligada ao oil and gas, ao governo, reuniões de presidente, ou então as consultorias. São essas as nossas reservas. Se forem ver o Booking.com, etc., nós estamos logo na primeira página, portanto vamos aí, e ressalta o nome Intercontinental. Basicamente as pessoas quando viajam para a África ou para um país não muito conhecido, gostam de jogar pela segurança, pelo nome e pronto, por tudo isto. E então nós estamos a apostar nisso. A Intercontinental, num hotel grande, tem sempre, portanto, tem um diretor-geral, que sou eu, depois tem uma equipa que se chama EXCOM, que é Executive Committee. Nós somos 8, incluindo a mim, que eu tenho um hotel manager, e depois há diretor de recursos humanos, de vendas, financeira, etc. Somos 8 no total, em que cada um deles depois tem um assistente. No total, neste momento, somos já 385 funcionários, mas quando tudo estiver aberto, vamos chegar aos 400 e tantos, quase a atingir a meta dos 500. Isto porquê? Porque, primeiro, para dar o treino a todos os funcionários, basicamente a maioria local, não é? Nós somos, neste momento, apenas 19 expatriados, e é quase um milagre aqui que estamos a fazer, porque nós temos não só uma componente
de muitos cursos online, mas depois o que conta é na prática. E então, o diretor aqui e eu, como diretor-geral, tenho que ter uma componente entre escritório e realidade e operação. Porque quando um cliente tem uma reclamação, seja onde for, pede sempre o diretor-geral. Os donos ou alguém importante quer fazer uma reserva ou algo não vai, chama o diretor-geral. Eu também faço a ponte entre a IHG no Dubai e os donos em termos de mentalidade. Como calculam, a mentalidade de Sonangol não é a mentalidade das pessoas que estão no escritório no Dubai a gerir os hotéis no Médio Oriente e em África. De maneira que eu tenho feito a ponte, até agora, graças a Deus, tem corrido tudo bem, mas requer muito uma pessoa. O que é que requer? Basicamente é uma força mental, porque eu estou aqui basicamente com o espírito de missão. Não estou aqui com o espírito de vir 9 to 5, também não é 24 horas, não é? Mas é uma missão que há um dever a cumprir e basicamente cada dia uma pessoa vai, fecha a porta do escritório para o próximo dia, claro que uma pessoa planeia, mas acontece tantas vicissitudes que de um dia para o outro e no mesmo dia uma pessoa acaba por fazer não aquilo que estava planeado, mas outras coisas têm que ser feitas para bem da operação, para bem do hotel e para bem de tudo em conjunto. De maneira, temos que ter uma grande força mental e a adversidade ou é amigo ou inimigo, mas uma pessoa tem que estar pronto para a adversidade. No bom sentido, a balança, o equilíbrio é o sucesso, tudo o que está no meio. Tem que haver um muito querer e uma mentalidade forte, porque a privacidade da vida familiar, já em ambientes normais, como é aí em Portugal, às vezes, basicamente, quem trabalha agora aí na época alta em Cascais ou no Algarve, etc., trabalha de sol a sol e mais do que isso, mas ao menos a família está aí a uns quilómetros de distância. Aqui, às vezes, a família está a milhares de quilómetros de distância e uma pessoa vai-se falando. E às vezes os planos dá, não dá para ir. Eu aqui estou sempre a adiar ir a Portugal, como o Raul sabe, já não nos vemos desde o verão de 2020, de maneira que a presença aqui é um must, a presença a presença física, porque os donos apreciam ver o diretor aqui. Qualquer coisa, eu sou o único representante do IHG no hotel. Todos os outros funcionários, mesmo membros da direção, têm contrato, mas eu sou o único a 100% da companhia. De maneira que a confiança e a lealdade é outra componente também muito importante nestes ambientes. É em todo o lado, basicamente aqui. E então, temos que ter também uma componente de muita formação, muita repetição, dia a dia, noite a noite. É essa a base da vida aqui. E depois, eu costumo lidar sempre com um sorriso ou com uma piada, sempre, em qualquer reunião, qualquer discurso, etc. Uma pessoa tem que ter sempre algo positivo. Uma pessoa aqui tem que tirar o MBA da paciência para que possa conseguir chegar ao fim do dia ou ao fim do mês com sucesso. Porque a paciência, ter muita paciência, mas que não leva ao relaxamento. É isso, portanto, às vezes é difícil estar a explicar. Que paciência, pronto, fica assim, paciente e os deveres não são cumpridos. Não. Aqui tem que se tirar um MBA de paciência, mas com os olhos bem abertos e os ouvidos também é esse basicamente o facto principal daqui. E a tenacidade, ser tenaz constantemente, também é muito importante. Portanto, resumindo e concluindo, nada é impossível, desde que haja os meios para tal. Claro que em questão de recursos energéticos aqui, nós dependemos muito da eletricidade de gerador, água
felizmente que a eletricidade em Luanda agora e a água já tem uma capacidade de ser, a maior parte das vezes, pela cidade, não é? E não de gerador nem de caminhões cisterna de água, mas temos sempre o nosso plano B e C. É outra coisa, à parte da paciência e portanto, adversidade, é também ter sempre, para tudo o que uma pessoa faz em prol do hotel ou em decisões importantes, plano A, plano B e plano C, ter estes planos. E estar sempre disposto para que nada é uma surpresa. Claro que uma pessoa nunca quer ter notícias negativas, mas se uma pessoa tiver o plano B e C sempre em cima da mesa, uma pessoa está sempre disposta. Resumindo e concluindo, é este um pouco a minha breve história, não é? E É uma grande, é uma lição de vida até pela experiência que é demonstrada, que muitas vezes, infelizmente, aqui no caso da Intercontinental, é sempre a Intercontinental, não é? É uma marca que cria aqui que cria um nome ao diretor, mas muitas vezes o trabalho feito nestes países é pouco valorizado quando chega à Europa, injustamente por isso, porque mais do que só a parte técnica, é preciso todas essas componentes que foram faladas, que faz com que não é só saber servir, não é só saber fazer os rácios, não é só conquistar clientes, é depois saber coisas tão simples como isso, como é que se tem água, como é que se tem eletricidade, se o rácio dos funcionários, que é mais do que um por quarto, mas provavelmente no dia a dia não estão lá todos, porque um tem óbito, o outro tem não sei o quê, o outro morreu o gato e morreu o cão. E isso é um desafio. Eu fazia aqui uma pergunta que é, dos 3 continentes, África, Médio Oriente e Europa, o que é que o diretor, quais são o que é igual nos 3 e o que é a diferença, qual é a maior dificuldade que se tem para mudar, porque quem estiver muito habituado a trabalhar em África provavelmente tem esse NBA em paciência e noutras funções, mas depois do Médio Oriente tem que ter outras necessidades e na Europa outras diferentes. Como é que se consegue ser polivalente nestes 3 continentes? Uhum. Basicamente é assim, a Europa foi bom para eu crescer profissionalmente. A África dá-me prazer porque uma pessoa está a construir e deixa um legado, uma legacy, não é? Aqui eu sinto, e agora em Freetown, eu ainda estou em contacto lá com o pessoal do hotel. O hotel, graças a Deus, está aí muito bem, e mesmo com o Covid, nestes últimos anos, os colegas da direção tiveram bónus, e quer dizer que o hotel está a trabalhar muito bem e aquilo que eu construí é um legado. E a mesma coisa aqui, em Luanda, para um português estar a abrir um hotel de 5 estrelas de uma companhia internacional é uma grande honra, e eu sinto vou deixar um legado aqui. Em contrapartida, um dos países que eu adorei trabalhar e viver foi em Tbilisi, na República da Geórgia, porque nesse momento eles tinham acabado de ser independentes da União Soviética, e todos diziam em Portugal que eu ia para a Rússia, etc., mas aquilo não tem nada a ver. É um país totalmente diferente dos costumes russos, e daí talvez que eu não conhecia muito o que é que ia encontrar, mas os georgianos são pessoas muito afáveis, parecem, portanto, muito de hospitalidade, cultura mediterrânea, portanto, gostam também da cultura do vinho, da comida georgiana e do vinho, tanto assim que brindam ao tamadá, que é num cor, não é? Bebem o vinho, e gostei muito da experiência aí, que foi também uma rebranding do Marco Polo Hotels para a cadeia Sheraton, que eu tinha vindo aí do Sheraton do Algarve, e gostei muito. E aí comecei a aprender o que era trabalhar em tipo de hardship locations, não é? Localidades mais difíceis. No Médio Oriente, uma pessoa tem que ter, vamos lá, como se costuma dizer na gira, um jogo de cintura de
de religião e de hábitos. Porque, francamente, o cliente lá em Oman, em Muscat, o cliente que me dava mais receita nas bebidas de álcool, como a cerveja, basicamente cerveja e um bom champanhe, era o cliente local, era o omanita, que é um muçulmano, não é? Maneira uma pessoa tem que, e depois tem sempre um mês de Ramadão, mais os ides, etc., que ninguém pode comer e beber, mas pronto, lidar com essas culturas de diferentes religiões e saber adaptar e saber engrenar nisso, deu-me prazer e se uma pessoa ser respeitada. Basicamente, quando uma pessoa vai para culturas diferentes ou continentes diferentes, uma pessoa tem que passar o primeiro mês a tentar adaptar-se com respeito e com regra e com normas, etc. E depois um espírito de equipe e a coisa vai-se fazendo. Mas o continente que me dá mais prazer de trabalhar, porquê? Porque uma pessoa está a criar e vai deixar algo, é em África. Obviamente que também não é um hotel qualquer, não é? Que nós sabemos que o mundo da hotelaria, em qualquer sítio, uma pessoa, Nuno, António, Francisco, Raul, vem trabalhar para mim, etc. E todos nós, como portugueses, temos ou sabemos histórias de amigos ou de aventuras que há aqui em Angola, de pessoas que vêm trabalhar e depois vão para aí que não receberam nada, etc. Daí que também eu vinha para cá desde que fosse uma companhia internacional, daí que eu digo que estamos a implementar novas regras aqui no país, isto vai dar nova vida à regra hoteleira aqui neste país, que bem merece, e que é isso que me satisfaz mais. Eu acho que trabalhar na Europa, neste momento, como as coisas estão, eu seria mais um, não seria o Nuno, ou o diretor, etc. Eu seria mais um para estar lá. Eu acho que um diretor, com todo o respeito, na Europa agora, que é tudo uma cultura de cost control, cost cutting, etc., cost effectiveness e recursos de housekeeping, extra sourcing, pastelaria extra sourcing, etc. Uma pessoa basicamente faz uma gestão diária de recursos online, etc., para o hotel sobreviver e às vezes até pouco contato com o cliente tem. Quando aqui em África há muito contato com o cliente, há muita essa versatilidade e é isso que me apraz e é isso que eu gosto, não é? De maneira que dá muito uma pessoa, é verdade, uma pessoa tem muito pouco tempo livre, há muita energia que tem que vir de nós próprios, mas é isso que me satisfaz. Não sei se respondi bem à sua pergunta. Sim. E não sente-se mais como um diretor de continuidade ou de aberturas? O que é que dá mais prazer? Fazer aberturas ou fazer continuidade no hotel? Olha, neste momento, nesta fase da minha vida, faz-me as duas coisas. Porque eu estou a abrir e estou a gerir já um hotel. E a minha missão mentalmente ficará cumprida quando estes tais 360 quartos estiverem abertos a um público pagante e incluindo o restaurante lá de cima também já um pouco mais aperfeiçoado e renovado para que possa abrir com um conceito adequado. E eu acho que a abertura tem as suas peculiaridades, o operador também, mas eu acho que uma situação complementa-se à outra. Anos atrás, eu sempre tinha, veja lá, eu passei anos a fios com o sonho de abrir hotel. Eu quero abrir um hotel, nunca tinha hipótese. E isto começou tudo há cerca de uns 10, 11 anos. Até lá nunca tinha hipótese. Até que finalmente veio um atrás do outro. E agora, neste caso concreto aqui em Luanda, a minha vontade e o meu querer é ficar aqui até estar solidificado. Aí, pronto, missão cumprida e é isso. Agora também, a quem me está a ouvir, que se quiser colocar perguntas, pode usar o chat ou fazer diretamente
para nós. Entretanto, Holanda já começa a ter capacidade de reconhecer a gastronomia, ou Holanda ainda está, ou Angola ainda está naquela fase que Portugal passou aqui há uns anos, quando os restaurantes, né, restaurantes portugueses, dos hotéis, normalmente era a cozinha francesa, não é? Era o coq au vin, os vol au vin, os chateaubriands, era tudo acabado em anjo. E Angola aqui há um tempo, estava um bocadinho nessa linha, né? Até com a Tasca da Esquina, do Vítor Sobral, todos os hotéis que abriam queriam seguir a linha portuguesa dos chefes portugueses. Ainda estamos nessa fase, ou como aconteceu em Portugal, já estamos na fase de conseguir apresentar comida angolana, provavelmente em hotéis como Pronto, o que se passa o Raul muito bem está a falar de uma época, digamos, de há uns 8, 9 anos atrás, que, digamos, entre aspas, foi um pouco da época ouro aqui de Luanda. Conheci também o restaurante na ilha do chefe Vítor Sobral, eu sei, que tinha 3 andares, papéis, carne e buffet, etc. Agora o que se passa aqui, e havia também uma população estrangeira, muito mais do que há neste momento, porque entretanto, depois de 2016, 2017, o preço do petróleo começou a descer, houve muitos expatriados que tiveram que ir, houve a crise do Kwanza versus dólar, etc. E para finalizar veio o Covid, que veio dar a última badalada, não é? Mas em termos concretos, existe uma boa nicho de mercado, porque as companhias petrolíferas e bancos não saíram de cá, ficaram. Depois do Covid regressaram as famílias expatriadas. O que é que acontece neste momento no mercado gastronómico em português? Acontece uma coisa muito gira, que é, começam a surgir os chefes angolanos com muita potencialidade, mas chefes angolanos que aprenderam aí em Portugal com chefes portugueses. Estou-me a lembrar do chefe Sá, o chefe Sá, que foi o chefe da Casa de Angola na Expo do Dubai, que é o meu amigo, tem aqui um restaurante em Luanda, e há muitos como o chefe Sá que falam que têm muito boa cozinha, não é? É essa o que está a acontecer, é esse o momento aqui em Luanda. A cozinha portuguesa é muito querida. Nos domingos, aniversários, na véspera, a consoada de Natal é tal e qual como a nossa, o que eles querem na mesa, não é? No 24 de dezembro. E isto aqui, basicamente, continua a ser uma cultura do love and hate, não é? O amor versus ódio. E então, até na mesa é isso também. Claro que tem que estar sempre um pratinho ou outro de Angola, etc. Mas a ilha de Luanda e os novos restaurantes que abrem em Luanda também, ou aqueles que reabrem, basicamente na cozinha portuguesa, com uma vertente já, uma fusão afro-mediterrânea. Aquilo que se fala agora é uma fusão afro-mediterrânea da cozinha, que esta nova geração de talentos, de chefes angolanos, mas com muitos anos vividos aí em Lisboa, no Porto, trouxeram a Angola. E o que se passa aqui neste momento, também é bom notar, é que há de muitos cidadãos de dupla nacionalidade, angolanos e portugueses, e de maneira que eles tiraram o curso aí, ou trabalharam, fizeram um estágio, e agora vêm cá para abrir o seu negócio. E a Kwanza agora até está estável, está bom em relação ao dólar, o preço do petróleo também está a subir, e então que os recursos de importação de bens alimentares e genéricos decorre de uma forma muito ágil e boa, de maneira que e come-se bem. Um estrangeiro que vem aqui pensa, bem, vou a Luanda, vou a Angola, o que é? É um bicho de 7 cabeças? Não, come-se bem, sente-se bem. Aliás, esta nova geração de angolanos que está a surgir, tanto assim também que está aqui no hotel, é uma geração nova, que saíram da escola,
etc. E que é a geração, como em todo o mundo, que vivem dos Instagrams, dos LinkedIns, do Facebook, de maneira que é uma outra geração. E está tudo nesse caminho. Então aqui começaste também a sair, a começar a aparecer algumas perguntas. Uma é a pergunta, que não sei, se nota alguma escassez de produtos, possíveis produtos para o funcionamento normal da cozinha do hotel, ou se a situação está igual ao pré-Covid? Não, a situação está igual já ao pré-Covid nesses aspectos, porque aqui chega já de tudo. É óbvio que, em termos de comida, talvez talvez a carne ou um bom bife ou isso arranja-se, mas está talvez a coisa um pouco mais difícil se uma pessoa não tiver os bons contactos, não é? Mas uma pessoa, há uma rede de distribuição de importadores de bens alimentares que não se produzem localmente, que sim, que já se consegue tudo. Alguma coisa mais em conta, outra mais cara, mas consegue-se tudo, graças a Deus. E, como sempre, trabalhar nestes países, uma pessoa tem que ter uma equipa de compras, uma equipa de controle de custos que pensam a médio e longo prazo, não é no dia-a-dia. Tem também a diferença que na Europa uma pessoa dia-a-dia compra para amanhã qualquer coisa. Aqui não se compra-se algumas coisas para amanhã, mas alguns bens para um hotel de 5 estrelas uma pessoa tem que pensar a triplicar ou quadriplicar, como os amenities ou as manteigas de boa qualidade, uma pessoa tem que pedir às toneladas, não aos quilos, não é? De maneira que é essa a diferença. E a capacidade de armazenamento é imensa aqui, tem um parque que basicamente são stores, não é? É um economate gigante. Claro, aí a dimensão funciona de outra forma. Aqui, o Armando Dias também, para além do cumprimentar e dizer que acompanha a carreira desde o Pine Cliff, o antigo Sheraton no Algarve, diz que acredita que consegue, que irá deixar uma pegada em toda a vinha na cidade e principalmente com o apoio da IHG, que os trabalhadores irão sentir a diferença depois, um dia, porque trabalhar com esses standards e com esses conceitos irá mudar a cidade, a própria forma como o turismo é visto. O António Mel também faz uma pergunta na mesma linha, pergunta, no fundo, se a entrada de empresas como a IHG e outras, se têm conhecimento de outros projetos que tenham vindo atrás do IHG para a Holanda, se isso vai mudar a oferta turística. Angola, do que eu conheço, durante muitos anos alimentava os hotéis a partir essencialmente dos expatriados que viviam em Holanda nos hotéis. Sabia-se já há vários anos que poderia haver uma crise que faria sair alguns expatriados, mas também à medida que os bairros, os condomínios ficariam prontos, os expatriados, à semelhança do que acontece noutros países, iriam começar a sair. E a dúvida que havia nessa fase era quando é que Angola começava a olhar para o turismo de uma forma normal, quando é que se abria a recepção de turistas, com todo o problema que isso acata, com os vistos, não é? Porque na altura até havia a dificuldade dos pilotos, os passageiros em trânsito, por exemplo, na TAG, nem podiam, até era difícil fazer os pilotos em trânsito, por causa tinha que se entrar em Angola, ter um visto de entrada e depois de saída para seguir sempre para a África do Sul, em que os voos da TAG eram interessantes, até isso era complicado. No fundo, a visão que tem, quando é que Angola está a fazer o caminho da abertura, porque Angola tem um mercado da saudade portuguesa grande, não é? Que podia ser interessante a médio e longo prazo. Está a fazer esse caminho ou estamos longe de ver Angola como um destino turístico interessante nos próximos anos? Muito bem, Raul. Antes de mais, um grande abraço ao meu amigo Armando Dias e ainda bem que estiveste aqui e um dia estaremos juntos novamente, desde os belos tempos do Sheraton do Algarve. E espero que também estamos na mesma companhia, ele está no Crown Plaza de Vila Moura
boa sorte para esta época. Em segundo ponto, tendo em conta a pergunta, a afirmação do António Melo e o que o Raul acabou de escrever, é verdade que todos os olhos são postos em nós neste momento. Não só o IHG, que há vários projetos na calha aqui para esta área, como outras companhias. E eu posso confirmar que desde que nós abrimos em novembro, eu tive ex-colegas das minhas companhias, e entre as quais companhias da concorrência, como a Hilton e a Marriott, já estiveram cá, e eu posso dizer que há um projeto da Protea by Marriott, que é uma cadeia sul-africana, Protea, que agora faz parte da Marriott, que vai abrir no fim do ano, início do próximo ano aqui. Há um projeto Hilton também, mas eles estão-nos a comparar, nós somos tipo um benchmarking para estas companhias internacionais em termos gerais, de recursos humanos, de formação, de salários, etc, etc. E principalmente o Ministério do Turismo, o Gabinete da Presidência, que está a dirigir toda esta caminhada de companhias estrangeiras aqui na hotelaria, pensa mais num percurso de internacionalização e imagem de Angola. E disse muito bem, Raul, a entrada no país dos vistos não é fácil. Ora bem, acontece que desde há uns 2 anos, ou 2 anos e meio, agora há a possibilidade do e-visa. O e-visa, no SME, no Serviço de Migração e Estrangeiros aqui, nós portugueses, há vários países, portanto a comunidade e outros países no mundo podem aderir ao e-visa, que é um visto válido por 2 semanas. Já não é preciso ir ao consulado, com uma carta, etc, etc, já o e-visa. Há outros países que não, que é preciso, o que era preciso sempre. De qualquer maneira que aquilo que está em cima da mesa é que nós, como Intercontinental aqui em Luanda, neste momento, somos um barómetro, vamos lá, somos um barómetro de verificação, de análise. Vamos lá ver onde é que o Intercontinental vai dar, em termos de lucro nos primeiros 2 meses ou 24 meses, qual é a sua performance em termos de capturação do mercado, mais que desta segmentação, daquela, etc., para verem onde é que eles realmente se vão dar o pontapé no projeto que têm aqui em Luanda ou não. Porque aqui, basicamente, o que se passou e o que se passa que gato, como é que se diz? Escaldado de água fria tem medo. A água fria tem medo, é confiança ou desconfiança, não é? Muitas empresas investiram aqui, basicamente, no turismo e pouco ganharam, portanto, perderam, não é? E então, aquilo que se passa aqui é que, em termos de confiança, estão a ver a caminho que nós vamos dar para virem com os seus projetos. Mas eu sei, a título confidencial, que existem 2 companhias internacionais, talvez 3, em que têm projetos concretos aqui, mas estão um pouco no impasse a ver no que é que isto vai dar. Também, devido à crise, ao momento que o país vai atravessar, agora com as eleições, mas depois vão ver o que é que isto vai dar aqui, não é, no futuro. Mas... E a visão de uma forma geral é que haverá condições nos próximos anos de se transformar Angola num destino turístico. Porque a situação em termos de territorial, não é? Em termos do produto natureza, do território, é muito interessante. O que falta é realmente o problema da segurança, mas até o problema da segurança é mais um bocadinho mais visível em Luanda do que no resto do país, não é? E por isso é uma questão de venda, não é? De saber vender e de estar com vontade de fazê-lo. Sim, eu acho que a palavra segurança aplica-se aqui em Angola e em todos os países da África, segurança. Mas eu vou ser sincero, eu sinto-me mais seguro aqui em Luanda que em algumas capitais europeias. É claro que uma pessoa também não anda
na rua assim à vontade, mas desde que uma pessoa ande na rua e vai a um sítio e vai a outro, não anda ali também a ver o sol ou as estrelas, eu acho que está bem, não é? Porque há bairros que uma pessoa não vai. E aqui a maneira, às vezes, também depende como uma pessoa depende às vezes como uma pessoa trata as outras pessoas e é nesse ambiente que às vezes a segurança vira insegurança, porque a maneira como da comunicação às vezes também faz isso. Aqui o que se passa, e é verdade, é uma coisa que infelizmente se passa, é a pobreza, vamos lá, infantil e isso, e há muitos miúdos às vezes na rua a vir pedir, mas desde que uma pessoa mantenha o seu local ou vá na sua direção, isso, nada acontece, não é? É mais nisso, porque em termos gerais não me sinto muito inseguro em Luanda, para dizer a verdade. E sentes algum impacto positivo, positivo não em termos de crescimento, não positivo com a situação, mas da guerra na Europa? Neste momento, eu digo que... Sim, não, neste momento não se sente muito porque a África já tudo é uma adversidade, já tudo é um pouco difícil, entre aspas. Com mais uma guerra, menos uma guerra, importar mais um contentor ou mais dois, eles têm que importar sempre. De maneira que não se está a sentir tanto como se está a sentir na Europa, porque na Europa é já uma torneira aberta, é já um óleo que vai oleado, não é? Aqui a vida é, às vezes há semanas que não há, e então uma pessoa, nesse aspecto, o impacto, como é no mundo ocidental, não se nota muito, não, para dizer a verdade. Esta nova geração, falou-se disso há bocado, com o Instagram, o Facebook, esta nova geração, até se fala muito nas eleições, é uma geração que nasceu toda após a guerra, não é? Após o fim da guerra. A Angola é um país em que as gerações é muito nova, não é? Isso faz diferença na maneira de gerir, ou seja, quando nós temos uma equipa de uma forma genericamente nova, é diferente para o diretor? Sim, e de que maneira que eu tive aqui há uns anos atrás, há uns 10 anos agora, uns meses só, e que nota-se uma diferença, porque a maneira de lidar e tratar com esta juventude, vamos lá, é muito diferente e eu prefiro, não sabem nada, uma pessoa está a formá-los e eles, desde que haja respeito mútuo, eles respeitam uma pessoa e fazem aquilo dia a dia. Claro que se vão se esquecendo, o esquecimento aqui é uma regra geral, mas desde que uma pessoa saiba as regras da casa, uma pessoa vai repetindo e lentamente eles vão. Mas a única coisa boa que há é que não há hábitos antigos, não há o que eu fiz é o que está bem e não. Eles têm a mente aberta dentro da sua pequena, vamos lá, realidade que conhecem. É como uma escola. E eu digo, este Intercontinental irá ser, tenho a certeza, a escola de hotelaria de Luanda, por anos a vir. Vai ser a escola de hotelaria deles e vai formar aqui muitos quadros angolanos de hotelaria. E eu digo a eles sempre, nós temos reuniões contínuas, eu tenho um almoço cada quarta-feira no restaurante principal, buffet, almoço com 10, 12 funcionários, ad hoc, portanto, diferentes cada departamento, mas sejam copeiros, bagageiros, etc., de vários departamentos, sentamos à mesma mesa, comemos o buffet do cliente, durante 1h30 estamos numa cavaqueira a falar, eles podem fazer perguntas, e para eles vêm bem vestidos, parece que vão a um casamento, etc., portanto é um uau, não é? E durante, há vamos lá, uma porta aberta, e eu sinto que há sede neles de querer informação, onde é que eu tive, não tive, como é, o que é que vai acontecer para o ano,
diretor, se eu tiver aqui 3, 4 anos, será que vou ser transferido para outro país, etc. Há todas estas sonhos que criam-se isso na cabeça deles. E isso é bom porque cria um certo elan, uma miragem positiva para atingir um objetivo, e é aí que nós queremos ir. A parte mais difícil será arranjar pessoas mais específicas, com mais especialidades técnicas, não é? Ou empresas com especialização em parte mais técnica, que na Europa estão um bocadinho a pontapés, e que aí provavelmente será a parte mais complicada. Pois, precisamente. Mas eu tenho a certeza, devido à experiência dos sítios onde eu tive, que daqui vão sair alguns bons quadros hoteleiros angolanos no futuro. Isso irá. Também se falou aqui na parte da família. Essa é a diversidade maior, não? Quando se escolhe um país, um continente para trabalhar, a família pesa nessa decisão, não? Ainda por cima, quando é verdade. Temos miúdos ou pequenos. Graças a Deus que aqui, neste meu assignment, não é? A minha esposa e o meu filho mais novo estão cá a viver comigo. Aliás, neste momento estou em Portugal, que é as férias da escola, mas a esposa e o filho mais novo estão aqui a tempo inteiro. O meu filho mais novo, o Pedro, vai aqui à Luanda International School, em Tolatona, mas o filho mais velho já está aí, que já terminou o secundário, mas pese embora isso, há sempre aquela vertente que é as férias ou não é as férias, e de maneira que para a família direta, os irmãos, os sobrinhos, etc., claro que já não os vejo há muito tempo. Mas isso é a vida assim, não é? Não e algum deles quer seguir a autoria ou ficam vacinados? Está a perguntar dos meus filhos? Sim. Portanto, o mais velho, eu digo, eu trabalho para os meus filhos. O mais velho, desde há uns anos, que o sonho dele é os ares. Queria ser comandante ou piloto de avião, e então, em Oman, em Muscat, quando estava a acabar o ensino secundário, haviam lá muitos pilotos brasileiros na Oman Air, que eram colegas lá da escola dele, os filhos, portanto, colegas dele da escola, e às vezes os pais reagrupávamos em festas. E ele disse: Alexandre, queres mesmo ir para piloto ou não? Porque nós estávamos indecisos em ir para a engenharia. Então ele foi logo tirar um curso de aviação, que está neste momento a meio desse curso. O outro, mais novo, entre nós, uma pessoa não sabe o dia da manhã, mas quando as pessoas fazem a pergunta a ele diz sempre com alguma reticência: hotelaria. Vamos a ver. Não sei. Para começarmos a fechar, porque já passámos aqui um bocadinho a hora, e a pontualidade é também um exercício que as companhias internacionais normalmente respeitam muito, não é? Como é que o Nuno se vê daqui a 10 anos? Qual é o seu... Isto é uma pergunta que o professor António Mel costuma usar aos alunos quando está a fazer as provas de... Daqui a 10 anos, para dizer a verdade, se tiver saúde e vivo ainda daqui a 10 anos, desejo estar com a minha esposa aí em Portugal, algures, num sítio nosso, e a ver os filhos crescer na carreira deles daqui a 10 anos. Obrigado. Obrigado, Nuno, pela partilha. Acho que foi interessante. Nota-se a dificuldade e o que é a vida, o que se priva, o que a pessoa se priva quando vive em países, mas também o prazer que dá deixar uma marca, fazer uma escola, não é? Porque daqui a vários anos, como em todos os países também acontece, hotéis como o Intercontinental vão ser uma referência. Vai haver vários chefes de cozinha, vários diretores do hotel, vários chefes de sala que vão dizer aquela escola, e o Nuno terá sempre ligado a esse feito. Obrigado. De nada. Esperamos encontrar. Agradecer a todos os que uma vez mais se juntaram às nossas conversas. Daqui a um mês, em princípio, voltaremos
agradecer à Timing por o patrocínio, mais uma vez, desta ação.